Olá, estudante, tudo bem com você? Hoje o tema da aula é Estudo de caso de sucesso de gamificação em eleições anteriores. Nós vamos trazer aqui alguns exemplos, alguns estudos de casos práticos para que você possa perceber a importância da aplicação da gamificação no processo eleitoral. Vamos, como de costume, vamos iniciar a nossa conversa com o nosso primeiro slide, com a primeira frase, que vai pautar aí o caminho dessa nossa conversa. Vamos lá. O primeiro item diz o seguinte: veja comigo. Os estudos de caso de sucesso de gamificação em eleições anteriores revelam não apenas a eficácia, mas também a versatilidade dessa abordagem inovadora no contexto político. Utilizar os princípios da gamificação no processo eleitoral certamente pode fazer toda a diferença. Eu quero trazer aqui alguns exemplos práticos para que a gente possa perceber a relevância da gamification. E o primeiro exemplo clássico que nós não poderíamos deixar de colocar é a campanha presidencial de Barack Obama em 2008. Vamos lá! Utilização de aplicativos móveis gamificados. A campanha presidencial de Barack Obama, em 2008, lançou o aplicativo Obama for America, que incentivava os eleitores a participarem ativamente da campanha por meio de desafios e atividades gamificadas, como compartilhamento de conteúdo nas redes sociais e recrutamento de voluntários. Este exemplo é um exemplo fantástico, né? Porque o aplicativo que foi lançado, ele foi projetado para incentivar os eleitores a participarem ativamente da campanha por meio de desafios e atividades gamificadas. Uma das principais funcionalidades do aplicativo era o compartilhamento do conteúdo nas redes sociais, onde os eleitores podiam divulgar informações sobre a campanha para suas redes de contatos, ampliando assim o alcance e a visibilidade da mensagem de Obama. Além disso, o aplicativo também oferecia oportunidades para o recrutamento de voluntários, permitindo que os usuários se envolvessem diretamente com a organização da campanha. Por meio de tarefas gamificadas, como a participação em eventos locais, a mobilização de amigos e familiares para poder apoiar a causa, os eleitores se tornavam parte ativa da estratégia da campanha, contribuindo para sua disseminação e um sucesso. Justamente por isso que a campanha foi um grande sucesso. Do ponto de vista técnico, esse aplicativo ele foi desenvolvido com recursos da gamificação, como sistemas de pontuação, recompensas, desafios, que estimulavam o engajamento dos usuários e os incentivavam a permanecerem ativos na campanha ao longo do tempo. Essa abordagem não apenas fortaleceu o vínculo entre os eleitores e a candidatura de Obama, mas também demonstrou o potencial transformador da gamificação no cenário político, ao tornar a participação política mais acessível, atrativa e significativa para o eleitorado. Outro exemplo que nós podemos trazer, deixa eu avançar aqui, é a importância do storyline e da narrativa. As campanhas eleitorais, elas podem utilizar elementos de storyline, né? Trazer histórias, narrativas, para apresentar as propostas dos candidatos de forma cativante e memorável, promovendo assim o engajamento e o apoio dos eleitores. Um case real que ilustra a narrativa na gamificação de campanhas eleitorais é justamente a campanha presidencial de Donald Trump, em 2016. Especialmente pela sua presença nas redes sociais, né? Na época do Twitter, para o X. Durante a campanha, Trump ele utilizou o Twitter de forma intensiva para comunicar sua mensagem política e interagir com seus seguidores. Uma das estratégias chaves foi o uso de narrativa, para apresentar suas propostas de maneira cativante e memorável. Trump, frequentemente, ele recorria a frases de impacto, slogans marcantes, narrativas simplificadas, para transmitir as suas ideias e posicionar-se como um candidato que representava os interesses do povo americano. Um exemplo notável foi a frase que ele sempre dizia: "Faça a América grande novamente", que se tornou um lema central da campanha. Essa frase simples e poderosa, marcante, ela encapsulava a mensagem central de Trump,
apelando para um senso de nostalgia e promovendo restaurar a grandeza da América aos olhos de muitos eleitores. Além disso, Trump ele era conhecido por sua habilidade em criar polêmicas e manter o interesse público por meio das suas postagens no Twitter. Suas mensagens muitas vezes adotavam uma linguagem direta e provocativa e gerava debate, polarização, mantendo assim a sua base de seguidores engajada e motivada a apoiá-lo, a continuar a disseminar aquela sua mensagem. Ao adotar essa abordagem, né, baseada na narrativa, nas comunicações, Trump ele conseguiu atrair e reter a atenção dos eleitores de forma eficaz, construindo assim uma base de apoio sólida e influente que contribuiu para a sua vitória nas eleições de 2016. Outra questão que eu poderia trazer aqui para a gente poder pensar é a inclusão e acessibilidade. Vamos lá? O texto base diz o seguinte, veja, a gamificação ela pode ser uma ferramenta poderosa para atrair e envolver grupos demográficos subrepresentados, como jovens e minorias, tornando o processo político mais inclusivo e acessível. E dessa maneira, né, quando nós conseguimos gerir aqui esse processo dessa forma, nós conseguimos expandir o arco, né, que nós conseguimos chegar. Isso é algo fantástico. Eu queria finalizar aqui essa nossa discussão, essa nossa reflexão, com o nosso último elemento, que é a inclusão e a acessibilidade. Vejamos, o último item. A gamificação, ela pode ser uma ferramenta poderosa para atrair e envolver grupos demográficos subrepresentados, como jovens e minorias, tornando o processo mais inclusivo e acessível. Um case interessante que nós poderíamos colocar foi um jogo, Suffrage Saga, um jogo educacional que foi lançado em 2016 para celebrar o centenário da conquista do direito de voto feminino nos Estados Unidos. Esse jogo ele foi projetado para educar e engajar os jogadores sobre a história do movimento sufragista, destacando o papel das mulheres na luta dos direitos civis e políticos. Uma das principais características desse jogo foi sua ênfase na inclusão e na acessibilidade. O jogo foi desenvolvido com recursos de gamificação que tornavam a experiência de aprendizado acessível e atraente para uma ampla variedade de públicos, incluindo jovens e minorias. Além disso, esse jogo abordou questões relevantes para esses grupos demográficos, como a importância da representatividade e participação política. Ao explorar a história do movimento sufragista e os desafios enfrentados pelas mulheres na luta pelo voto, o jogo incentivou os jogadores, os envolvidos, a refletirem sobre questões de inclusão e igualdade de gênero na sociedade contemporânea. Por meio de uma abordagem lúdica e interativa, o jogo conseguiu atrair e envolver grupos demográficos subrepresentados, proporcionando uma experiência educativa e inspiradora, que contribuiu para ampliar a conscientização sobre a importância da participação política e o poder da inclusão na sociedade. Perceba que, ao analisar todos esses elementos centrais que nós trouxemos aqui, nós podemos compreender melhor como a gamificação pode ser aplicada de forma estratégica em campanhas eleitorais para poder promover o engajamento dos eleitores e influenciar resultados eleitorais de forma positiva, como no caso dos exemplos que nós trouxemos nessa aula. Por enquanto, nós vamos finalizar aqui essa nossa conversa e, como de costume, eu gostaria de fazer a ponte para a continuidade da nossa discussão. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a identificação do público-alvo e a segmentação de eleitores. Eu espero que você possa continuar comigo para que nós possamos continuar a aprender sobre essa questão. Eu desejo para você bons estudos, boa pesquisa e até a próxima. Tchau, tchau!